Graça e paz, amados. Boa noite. Deus seja louvado pelo nosso 36º aniversário, amém? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a cada irmão, a cada amigo, seminarista, parente, familiar que está aqui conosco. Hoje, nesse momento tão lindo, porque a igreja está linda, não? Está linda ou não está? Obrigado, minhas irmãs e irmãos que prepararam, esse momento tão agradável. E já iremos provar ainda uma comida mais agradável ainda para fechar esse momento tão lindo. Eu quero orar com você, meu irmão. Como o Felipe disse há pouco, essa igreja é de Jesus. Essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui apenas para adorá-lo, porque é tudo sobre Ele, é tudo para a glória dEle, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a razão da nossa vida, é o autor da vida, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e Ele preparou esse lugar para que pudéssemos viver igreja local, o mandamento de uma igreja local. Então eu quero orar para que Deus nos abençoe nessa meditação e que Deus continue nos abençoando nessa comunhão. Então, eu quero orar com você que trouxe aí o seu parente, seu amigo, as irmãs, o marido, irmão Carlos, que hoje nos visita, Diego, a esposa, o filhão, outros irmãos, irmãs. Segure agora na mão do seu irmão, da irmã que está aí com você. Aqueles irmãos que não puderam vir, mas que nos acompanham onde quer que você esteja, segure na mão do seu irmão, da sua irmã, coloque agora ele diante de Deus em oração. Vamos orar porque a igreja local é uma reunião de família. Então vamos orar agora pedindo a bênção de Deus. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite tão especial, tão maravilhosa. Queremos, ó Deus, te pedir, abençoe-nos, Pai. Continue abençoando essa igreja, continue abençoando, ó Deus, cada irmão, continue abençoando cada irmã que representa e compõe essa igreja local. Ó Deus, cada família, cada irmão, amigo, parente que é abençoado pelas nossas vidas. Ó Deus, continue lutando, uma luta em favor do Teu povo, em favor das nossas vidas. E que o Senhor continue, ó Deus, nos dando muitos anos de vida repletos de bênção, de graça, de misericórdia, ó Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão aqui presente, cada irmão que representa essa igreja local, cada família que um dia o Senhor trouxe aqui, que o Senhor levantou aqui, mesmo aqueles que já não estão mais entre nós, mas estão servindo em outros lugares. Porque acreditamos, meu Pai, que um dia também essa igreja teve um papel importantíssimo na vida de muitos irmãos, como atualmente continua tendo, por meio também, ó Deus, tanto desse ministério quanto do nosso seminário. Estamos servindo outras igrejas locais e preparando obreiros para a Tua seara. Muito obrigado, Pai, por esse culto de aniversário que hoje celebramos nessa noite de comunhão. Continue abençoando cada vida, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu trouxe para vocês hoje quero trazer aqui uma reflexão de um assunto muito oportuno, muito importante, que Deus pôs no meu coração para que a gente pudesse estar trabalhando hoje aqui, que é um assunto pelo qual, inclusive, tratamos no nosso seminário, e ali no nosso seminário nós nos deleitamos, que é um estudo baseado num documento histórico. Um documento histórico. E por que eu quis hoje falar sobre isso nessa celebração? Porque quando pensamos o que é uma igreja local, a gente pensa assim, a igreja sempre foi
desse formato pelo qual hoje nós celebramos a Deus. Quando pensamos, eu vou a uma igreja, o que vem à nossa mente? Vem a estrutura de um prédio, vem a estrutura de um lugar, vem a estrutura, né, de uma catedral. Vem uma lembrança, sim, porque afinal de contas a igreja já está aqui nesse mundo há 2000 anos. Mas será que sempre foi assim? Como que foi a igreja primitiva? Como que eram os nossos irmãos do passado? Eles tinham, né, cadeiras com luzinhas bonitas, flores enfeitadas, com, né, toalhas. Tinham, assim, muitas vezes, esses adornos. Será que era assim? Como que você acha que era, irmão? Como que era a igreja ao longo desses 2000 anos? Como tudo foi? E principalmente na origem. Será que nós tínhamos a liberdade de sentar num prédio e adorar a Deus? É interessante, não? Porque quando pensamos não só numa igreja, mas pensamos em algumas religiões. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Irmãos, quem quiser virar a cadeira, vire para mim para não ficar com o pescoço, né? Com torcicolo, isso. Estamos nas mesas aqui, os irmãos podem virem, né? Isso, para ficar mais aconchegante, senão os irmãos vão ficar com torcicolo, né? Para ficar mais à vontade. Voltando. No passado, como que era a igreja? Como que era uma reunião dos nossos irmãos da igreja primitiva? Como que foi aquele momento? Como que foi no primeiro século, no segundo século, no terceiro século até o quarto século? Aonde eles se reuniam? Será que havia essa certa liberdade? Ou será que era muito diferente? Por que eu quero falar aqui com vocês sobre esse estudo que nós tratamos num livro chamado Didaquê, que é um livro histórico? Por que eu quero falar sobre isso? Para te chocar um pouco, para te fazer refletir. Porque a igreja primitiva, ela foi uma igreja vencedora, mesmo sem prédios, mesmo sem catedrais, mesmo sem CNPJs, não tinha nada disso, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, nos dias de perseguição, nossos irmãos se reuniam nos cemitérios, nos lugares mais estranhos, porque havia uma perseguição contra a igreja. Não se podia se reunir na casa de um irmão mais próspero, não podia se reunir nas praças, então eles encontraram um lugar. E aí eu te pergunto, você já se imaginou adorando a Deus numa caverna, junto com outros irmãos? Ou quem sabe num cemitério, nas catacumbas, próximos ali, né, a esqueletos? É uma situação meio estranha, não é? Mas era o que sobrava para os nossos irmãos. E eu te pergunto, eles venceram? A igreja foi destruída por causa da perseguição? Não, pelo contrário, a igreja foi vencedora. E eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está lá em Atos 2, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e logo na sequência a gente vai meditar um pouco sobre um assunto que eu acredito que vai ser muito útil para todos nós. Atos 2, do 42 ao 47. Vamos ler Atos 2, do 42 ao 47. Estarei lendo na revista e atualizada. Olha só o que acontece aqui com a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? A igreja primitiva, ela nasce ali no Pentecostes. Conversões em massa começam a acontecer. O evangelho se espalha. Há uma perseguição à igreja logo de cara. Existe o martírio de Estevão, que se torna o primeiro mártir. Depois, o apóstolo Tiago, irmão de João, é transpassado ao fio da espada. O evangelho continua sendo pregado. Os gentios se convertem. Saulo de Tarso começa a perseguir a igreja. A igreja agora começa a ter mais essa perseguição desse líder religioso. Saulo se converte. Saulo agora é o tema de todos os irmãos. O perseguidor agora se torna proclamador. A igreja continua a crescer e se espalhar. Chega em outras nações, chega na Síria. Lá na Síria é uma igreja diferente da igreja de Jerusalém, a igreja apostólica. Mas ainda a igreja é a igreja de Jesus. E lá da Síria agora eles enviam os primeiros missionários, Barnabé e Saulo. Depois, Saulo e Silas. E ali, Paulo e os demais missionários fazem 3 grandes viagens missionárias. O mundo é abalado. Mas olha só, essa síntese que eu dei para vocês é uma síntese muito simples. E quando a gente fala assim, a gente não entende o contexto. O que os nossos irmãos tinham logo no início da igreja primitiva? Como eles se reuniam? Qual era o tema deles? Hoje nós temos o Novo Testamento. E aquela igreja recém-criada? Ela tinha o quê? Quando eles se reuniam, eles poderiam dizer, vamos abrir o Evangelho de Mateus? O que vocês acham? Logo nos primeiros dias. Tinha Evangelho de Mateus? Não tinha. Tá bom, então se não tinha Mateus, tinha o Evangelho de Lucas, né, pastor? Também não tinha. Ué, se não tinha o Evangelho de Lucas e não tinha o Evangelho de Mateus, o que eles tinham? Logo no início ali no Pentecoste, eles tinham o Velho Testamento. E eles tinham a presença dos apóstolos, que iam ensinando àquela nova igreja tudo o que Jesus tinha feito e realizado. Aqui fica claro a importância dos apóstolos. Fica claro o motivo pelos quais eles existiram no primeiro momento, tanto eles quanto os discípulos. Mas a igreja então estava crescendo sem Novo Testamento, e de repente aparece um texto de Paulo, ou Gálatas ou 1 Tessalonicenses, o primeiro texto sagrado do Novo Testamento, possivelmente. E aquele texto se espalha nas igrejas. E que mais, pastor? Depois surge um evangelho de João Marcos, que não era apóstolo, mas era discípulo de Pedro, discípulo de Paulo, e agora tem um evangelho de Marcos. Oh, meus irmãos, perceba, olha que coisa linda. Agora a igreja então podia também ter uma literatura do Novo Testamento. Que mais, pastor? Tinha perseguição, tinha provação, e assim foram surgindo aos poucos o Novo Testamento. Surgem então as cartas de Paulo a Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos. Surge agora o Evangelho de Mateus, alguns anos depois. Um tal de Lucas se converte numa das viagens missionárias de Paulo. E aquele Lucas agora escreve o Evangelho de Lucas. Opa, agora já são 3 evangelhos. A igreja não tem mais um, tem 3 evangelhos. Tem mais uma carta. Paulo agora é guiado pelo Espírito Santo e começa a escrever mais cartas. Paulo então é preso. E lá da prisão ele escreve mais cartas.
E o evangelho vai se espalhando. E essas igrejas recém-criadas vão copiando essas cartas e vão repassando entre elas. Ou seja, olha só que coisa linda. Agora temos a presença dos apóstolos e discípulos dizendo, foi assim que tudo aconteceu. Mas não temos apenas isso, temos também agora alguns textos sagrados que foram circulando. E aí Pedro escreve as cartas de Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e Judas, irmão de Jesus, escrevem as suas cartas. Vem o escritor de Hebreus, escreve também Hebreus. E ali o apóstolo João continua a sua obra, porque os apóstolos foram morrendo aos poucos, só sobrou João. Por volta ali dos anos 90, ele escreve as 3 últimas cartas e o livro de Apocalipse, e aí fecha também com o Evangelho de João. E fecha-se então todo o Novo Testamento. Pastor, foi assim que aconteceu? Foi. Ou seja, não era como hoje, que se reunimos, lemos o Evangelho, não tinha tudo isso assim pronto dessa forma, tudo isso foi acontecendo. Ou seja, Deus foi trabalhando no meio do seu povo, a igreja foi aprendendo, a igreja foi ouvindo, foi obedecendo, as lutas foram acontecendo e Deus foi marcando cada alma com a proclamação do Evangelho em Jesus. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Coisa linda, não? Pastor, e aí, pastor? Então foi tudo assim fofinho, tudo ajeitadinho, tudo no cafofo? Não, tinham lobos dentro da igreja. Porque agora esse povo sedento por Deus estava espalhado no mundo romano, e aí chegavam então aventureiros numa cidade, e os aventureiros diziam, eu sou profeta, eu aprendi com Pedro, eu aprendi com Paulo. E ali começavam a falar para aquela comunidade, e muitas vezes no meio de todas aquelas falas, saqueavam aquela comunidade. Literalmente abusavam. Por exemplo, falavam assim, preparem uma grande festa, um grande banquete, porque amanhã nós comeremos. Aí todo mundo da igreja ia lá e matava o novilho, preparava, e aí ele comia junto com todo mundo e dizia, agora preparem uma grande oferta, porque eu estarei continuando a fazer a obra em outras nações, eu estarei indo para Roma. E o povo dava uma grande oferta, ele embolsava, e quando acabava ali as reuniões naquela cidade, ele ia para as festas, ele gastava o dinheiro porque ele era um lobo. Pastor, isso acontecia? Acontecia, porque a igreja estava formando, não tinha um manual. E o que acontece, meus irmãos? É nesse contexto que as igrejas se reúnem, e aí eles criam um manual de sobrevivência, chamado Didaquê. E esse manual de sobrevivência não foi um texto criado como a Bíblia, mas foi um texto que foi criado para que aquela igreja recém-criada, ela pudesse sobreviver, e ela pudesse então ser prática no seu dia a dia. E eu gostaria de ler com vocês ali, esses slides, para a gente poder discorrer um pouco o que era o Didaquê. É o manual dos cristãos, o manual dos primeiros cristãos. Pastor, assim, o senhor está hoje falando sobre um material em que ele serviu como o quê? Ele seguiu apenas como um alerta à igreja. Como eu disse, meus irmãos, é fácil da gente saber quem é um falso profeta. Até hoje é complicado. Imagina naqueles dias, que o povo de Deus e que a igreja era recém-criada, qualquer um enganava eles. Então esse Didaquê, podem pôr no próximo slide, minha irmã, por gentileza. Ele é um manual bem objetivo, aonde, a próxima figura, por favor. Ele vai mostrar uma mensagem bem objetiva. O que ele representa e o que ele trata, meus irmãos? Ele é um manual bem objetivo, porque como hoje nós não temos, uma startup, por exemplo, nos nossos dias. Hoje temos as nossas startups. E surge muitas vezes uma startup e, num primeiro momento, essa startup foi criada por um grupo de jovens ali na garagem.
E de repente ela explode no meio digital. E aquele jovem agora precisam criar uma estrutura. Para quê? Para poder colocar isso no mercado. Para não vir outra pessoa e roubar aquela ideia. E não ganhar. Então, o que os nossos irmãos da igreja primitiva fizeram foi mais ou menos isso. Eles olharam para tudo aquilo que Deus estava falando e disse assim: nós queremos continuar servindo a Deus. Mas agora nós precisamos ter o nosso coração em Deus, mas os nossos pés precisam estar no chão. E esse manual, ele era bem objetivo. Ele tinha um lado prático, ele tinha o lado da vida social, ele tinha o lado da vida espiritual, e também ele pensava sobre os finais dos tempos. Esse manual resume-se nisso. Como que a gente vai viver o cristianismo evitando cair em ciladas, sendo enganado pelos outros. E então, vários pastores começaram a escrever, e um foi escrevendo junto com o outro, e quando foram ver ali, eles criaram essa compilação anônima de diversas fontes derivadas da tradição viva de comunidades eclesiásticas bem definidas. Então, quem diz isso foi Willi Rudolph, ele faz essa síntese. Então, o que acontece? Como que eles resolviam essas questões? O que para os nossos irmãos da igreja primitiva, e que data possivelmente foi escrito o Didaquê? O Didaquê foi escrito entre os anos 60 aos anos 90, ou seja, no primeiro século. Foi logo ali. Talvez o apóstolo João presenciou o Didaquê, possivelmente os outros apóstolos. E qual era o grande tema deles? O próximo slide, por favor, minha irmã. Eles enxergavam tudo de forma bem simples. Há somente dois caminhos na vida: o caminho da vida e o caminho da morte. Não há um terceiro caminho. O Didaquê, ele é lindo, meus irmãos, porque eles tentam se basear aonde? Nas escrituras, naquilo que foi revelado pelos apóstolos e pelos discípulos. Agora eles fazem uma síntese bem prática. Ou seja, não existem três caminhos. Ou você está no caminho de Deus, ou está no caminho da morte. Ou no caminho da vida, ou no caminho da morte. Agora, vamos lá, vamos voltar. Hoje nós temos as estruturas. Nós temos pastores, diáconos, obreiros, seminaristas. Naqueles dias o que tinha? Tinha um povo que se reunia em qualquer lugar para adorar a Deus. E o que mais? Muitas vezes tinha um líder, ou algum apóstolo ou profeta que tinha passado entre eles. E o que mais? Não tinha estrutura, não tinha denominação, meus irmãos. Não tinha, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano. Não tinha nada disso. E percebam, era um povo marginalizado, perseguido. Não era um povo que era visto como um povo nobre, um povo como das demais religiões. Porque geralmente, até nisso a gente vê uma grande separação do cristianismo verdadeiro. Porque quando a gente pensa no templo de Diana, ou nas outras grandes religiões pagãs, como que nasciam essas religiões? Algum vidente tinha uma visão, e ali chegava para o rei e para os sacerdotes, se construíam um grande templo para adorar os ídolos. O cristianismo não nasce assim. O cristianismo nasce na simplicidade da casa, na simplicidade da vida, do dia a dia, vivendo o evangelho. Percebam como Deus imprimiu um DNA diferente. Então, voltando, meus irmãos, eles viam tudo dessa forma. Ou era o caminho da vida, ou era o caminho da morte. Próximo slide, por favor, minha irmã. Como que eles viam esse caminho da vida? O caminho da vida era um caminho onde nós abençoávamos. Eles abençoavam. Eles oravam pelos perseguidos. Eles oravam pedindo para que Deus cuidasse. Eles procuravam viver tudo aquilo que Jesus ensinou, oferecer a outra face, repartir os bens, ser manso, ser paciente. O que mais? Ele procurava ter uma visão muito linda com os pobres, com aqueles que realmente eram necessitados.
E o caminho da morte? O caminho da morte eram os inimigos da verdade, eram os perseguidores dos justos, eram os orgulhosos, os altivos. O caminho da morte era um caminho onde havia homicídios, feitiçarias, falsos testemunhos, assassinatos de crianças no ventre materno. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o Império Romano, ele legalizava o infanticídio. Como assim, pastor? Se uma pessoa que era pobre quisesse abandonar a sua criança, ela podia, e o Império Romano dava um jeito de fazer vista grossa para isso. Pense nisso, irmãos. O Império poderoso, ao mesmo tempo forte, rico, mas nas partes mais simples, eles legalizavam, porque, irmãos, pensam isso, essa riqueza toda era para ser usada no império, nas guerras, não para sustentar os pobres. Então, se uma pessoa quisesse abandonar o seu filho num lixão, ele podia. E percebam, agora essa igreja, recém-criada, ela dizia assim, não, isso não serve para nós. Você não pode abandonar a sua criança. Você tem que ser alguém que cuida da criança. E se você ver uma criança que foi abandonada no lixão, nós precisamos cuidar dessas crianças. Então perceba que o caminho da morte era esse. Era o caminho daquele que oprime os aflitos, defende os ricos, julga injustamente os pobres. Percebam, era assim que eles faziam. Era assim que eles viam a vida de forma prática. O próximo slide, por gentileza, irmã. Aqui há uma coisa muito curiosa nesse slide. A igreja, ao mesmo tempo, tinha sido espalhada no mundo todo romano, mas como que viviam os mais simples e pobres? Como sempre, irmão, sempre tem aqueles que abusam dos outros. Sabe o que nesse manual se dizia? Se alguém estava pegando a assistência social dos irmãos e ele não precisava, ele deveria ser punido e jogado na prisão. Olha só que interessante. Aqui nesse manual se ensinava assim, ajudemos as pessoas. Mas se alguém está abusando dessa ajuda, nós precisamos puni-lo severamente. E aqui um termo que eles usam, que é muito curioso, que é o seguinte, que a sua esmola ou oferta fique suando em suas mãos até que você saiba para quem está dando. Como assim? Você já carregou uma sacola muito pesada durante 2, 3 horas? Sua mão fica suando ou não? Muitas vezes a mão começa a suar, não é? Porque você está carregando aquilo durante muito tempo, ou algo que você precisa levar com a mão, não chega a suar na mão. Ué, pastor, mas não é para a gente ajudar o pobre? Sim, mas era para ajudar o pobre de uma forma muito objetiva. Ou seja, que a sua oferta realmente ache alguém que realmente precise. Não que simplesmente queira e diga que precise porque é alguém preguiçoso que quer ser sustentado pela igreja. Então que a sua oferta sue nas mãos, até que você encontre alguém que realmente precisa. Então era uma igreja que era generosa, era uma igreja que praticava essa generosidade. E o Didaquê ensina isso também. O próximo slide aqui é muito curioso. A questão do batismo, meus irmãos. O batismo, eles tentaram de forma prática solucionar a questão do batismo. Porque, vamos lá, o evangelho foi se espalhando em muitas cidades. Algumas eram bem quentes, como o Egito. Mas chegou o evangelho na Europa. Em algumas regiões da Europa era muito frio. E até nevava. Então como que você vai batizar alguém de idade, 80 anos, num lago gelado? Você já batizava a pessoa e já orava, né, para ser recolhido, porque morria de hipotermia. Então, como que essa igreja resolveu essa questão? Olha só que interessante. Lembrem disso, meus irmãos, é aqui no 1º século, tá bom? Mais tardar no 2º século. Então eles não tinham, eles queriam apenas evangelizar. Eles queriam apenas proclamar o evangelho. Então o que eles disseram? Faça o batismo em água corrente. Isso era muito bom. Aonde? Em Jerusalém, tinha o Rio Jordão, em outras nações. Lá no Egito tinha o Nilo.
Mas e na Síria, que só tinham rios barrentos? E em outras regiões, que só tinham rios muito gelados? Então eles diziam o seguinte: em primeiro lugar, água corrente. Se não tem água corrente, segundo lugar, pode ser em água fria, ou seja, pode ser num lago. Dando para batizar, batiza. Terceiro lugar, se não tem água corrente, não tem água fria, então esquenta a água. Esquenta a água e prepara essa água. Mas e se não tem água quente? E se não tem, como por exemplo, em lugares em que fica gelado 6 meses? Então o que eles faziam? Derrama água sobre a pessoa, 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, dessa forma, eles foram batizando todas as pessoas. É aqui onde algumas igrejas, em função disso, praticam o batismo dessa forma. Porque era, vamos dizer assim, era uma maneira de fazer com que o Evangelho chegasse a todos e todos cumprissem da sua forma a pregação do Evangelho. E outra coisa, antes de se batizar, precisava jejuar. Olha só, o jejum como uma prática. Já desde o novo convertido, para que ele aprendesse a buscar a Deus. E agora, próximo slide. Olha só que interessante. O Didaquê vai falar o seguinte: nós precisamos orar. E precisamos orar e jejuar também. Mas não como fazem os hipócritas. Os hipócritas jejuam 2 vezes por semana, que é na terça-feira, ou melhor, na segunda-feira e na quinta-feira. Os fariseus tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana, nas segundas e nas quintas. Aí o Didaquê faz o seguinte: não, nós vamos jejuar, mas nós não vamos jejuar nos mesmos dias do que eles, porque nós somos diferentes deles. E aí eles separam as quartas-feiras e nas sextas-feiras. E assim a igreja tinha essa prática também de jejuar. E agora, para a gente finalizar, meus irmãos, eu quero pôr no penúltimo slide, que é o do teste dos profetas. Esse daqui é uma das melhores partes. Porque, irmãos, eles faziam a ceia, eles se reuniam para fazer a ceia. A ceia somente poderia participar quem fosse batizado. Mas agora o teste dos profetas. Essa é uma das partes mais lindas do Didaquê. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que eles, muitas vezes, os falsos profetas saqueavam essas comunidades? Então, olha só, eles criaram um manual, porque como eles iam julgar a profecia de alguém? Não é difícil até hoje para a gente julgar a profecia de alguém? Dá para a gente julgar o que a pessoa está dizendo? Se ela vem e diz: olha, Deus manda eu te dizer tal coisa, e aí? É difícil ou não é até hoje em dia? Então, já que eles não podiam julgar a palavra pura e simples, eles criaram uma maneira de avaliar os comportamentos. Porque, meus irmãos, um falso profeta sempre vai ter uma intenção errada. Um falso profeta sempre vai querer capitalizar sobre alguma comunidade. Um falso profeta sempre vai querer ter um proveito, porque ele é falso. O verdadeiro profeta, ele vive os princípios bíblicos. Ele está disposto ao sacrifício. Mas o falso profeta, na hora que as coisas ficam difíceis, ele vai embora. Só sobra quem? Os verdadeiros profetas. Então o que eles criaram? Um manual. Então, por exemplo, um profeta chega à comunidade. Então, tudo bem, então estamos aqui. De repente vem e passa entre nós um peregrino e ele diz e se apresenta como profeta. Tudo bem. Havia a lei da hospitalidade, se dava abrigo. Mas se essa pessoa chegava, por exemplo, dizendo: olha, eu vim lá da Síria, estou agora aqui no Egito, eu caminhei por dias. Tudo bem, então fique entre nós nas nossas reuniões. Mas, olha o próximo, ele fica 3 dias? Pergunta. Se ele fica 3 dias, sim, então ele é um falso profeta. Porque quando a pessoa antigamente, irmãos, hoje a gente tem carro, não é assim? A gente viaja de 8 horas de carro, chega na casa de um parente.
Mas pensemos assim, meus irmãos, naqueles dias, 8 horas a pé ou 8 horas a cavalo, olha o desgaste. Ou se não, 12 horas a pé. Quando você chegava numa cidade depois de 12 horas a pé, você estava muito cansado. Então, se você ainda era um profeta que foi levar uma mensagem de Deus àquela comunidade, nada mais justo do que agora você descansava. Você ficava ali esperando o quê? Aquele momento de se alimentar, dormir para servir a comunidade. Então você descansava naquele dia, vinha o outro dia, você trazia ali a palavra de Deus àquela comunidade, mas agora você já estava descansado. Logo, o que a igreja criou no seu manual? Ele ficou 2 dias, tudo bem, então ele deve ir embora agora, já que ele é profeta, ele vai embora no 3º dia. Se ele ficava dizendo, olha, Deus tem uma obra comigo aqui, principalmente quando a comida era boa, a igreja já carimbava ele, é um falso profeta. O que mais? Vamos supor que ele não ficava 3 dias, que ele ficava só 2 dias. Mas ao partir ele pedia dinheiro além do necessário. Se ele pedisse dinheiro além do necessário, carimbo nele, falso profeta. O que ele poderia esperar? Ele poderia esperar uma oferta da igreja segundo aquela igreja. Já que ele serviu aquela comunidade, então nada mais justo do que dar uma oferta para que ele pudesse chegar numa outra cidade. Mas aí geralmente esse profeta vinha com revelações e dizia, Deus está falando para o tesoureiro da igreja mandar mais uma quantidade, porque isso é pouco. Então, meus irmãos, nessa hora já ia e se rotulava nele, falso profeta. O que mais? Continuemos aqui, porque essa parte é a melhor do dia daqui. Olha só. Se ele ficasse, vamos supor que ele não pedisse nada mais do que o necessário. O quarto item ali. Ensina a verdade, mas não pratica o que ensina. Ou seja, ele está ali falando e está praticando. Joia, é profeta. Mas não está praticando, é falso profeta. O que mais? Sob inspiração, manda preparar uma mesa e come com ela. Falso profeta. Percebam, parece bobeira esse diagnóstico aqui, mas aqui, meus irmãos, se a igreja atual, se a igreja moderna soubesse, conhecesse um pouco mais esse manual, a gente estava blindado contra aqueles que tentam saquear as igrejas dos nossos dias, não é verdade? Porque se ele passasse por todas essas provas, aí sim ele era um verdadeiro profeta. Mas vamos supor que ele chegasse e dissesse assim, olha, eu gostei demais dessa cidade, e eu quero ficar aqui. Então, naturalmente, a comunidade ia perguntar para ele, o que você faz? No que você trabalha? E aí ele ia trabalhar para poder levantar o seu sustento. Se ele não quisesse fazer isso, então era evidente que era um falso profeta e explorador, que ficava indo de igreja em igreja, se alimentando, ganhando dinheiro das pessoas. Então percebam como esse material, ele foi um material muito importante para a igreja primitiva, para ensinar eles a viver o cristianismo na prática, para fazer com que as verdades do evangelho fossem, de fato, introjetadas dentro deles. Naqueles dias em que não existia templos, não existia catedrais, o que existia era um monte de igreja espalhada nos 4 cantos da terra. E esse manual conclui mostrando que, inclusive, eles tinham uma expectativa profunda sobre a volta de Jesus. Então, meus irmãos, eu deixo aqui esse breve ensino para vocês, porque, como eu mencionei, no tema de hoje, o Didaquê, ele é essa ferramenta que foi um dia útil no passado, mas ele também é um manual que serve para o presente. E eu gostaria de encerrar dizendo essa única frase: saber do lugar de onde saímos e viemos, nos prepara para prosseguirmos dia a dia. Conhecer um pouco a nossa história, saber de onde a gente saiu,
prepara o nosso coração na caminhada do dia a dia. Porque quando a gente olha para a igreja primitiva e vê aqueles irmãos que não tinham nada, mas possuíam tudo, e eles venceram, mesmo sendo perseguidos, a grande pergunta que fica é: por que nós não iremos vencer também? Será que Deus também vai nos ajudar na caminhada? Será que Deus vai nos fortalecer também? É claro que sim. Então, saber do lugar de onde saímos, do lugar de onde viemos, nos prepara para prosseguirmos dia a dia na nossa caminhada aqui. E dessa forma, sabendo do lugar de onde saímos e prosseguindo com muita maturidade, com espiritualidade e com muito bom senso, alinha a nossa alma para alcançarmos o lugar que desejamos. Que lugar é esse que desejamos ir? Será que o reino de Deus é nessa terra? Ou será que nós estamos desejosos por alcançar Canaã celestial, Sião celestial? Então, eu gostaria de deixar esse tratado histórico, que a igreja primitiva, como eu disse, irmãos, o Didaquê não é um livro canônico, é um livro comum, é um manual. Mas é um manual que durante 3 a 4 séculos blindou a igreja contra quê? Contra falsos profetas, contra manipuladores. Fez com que a igreja tivesse mais maturidade. Levou a igreja a entender que ser cristão, ou você está no caminho da vida ou da morte. Não existe um meio termo. E se você está no caminho da vida, então você vai amar o inimigo, vai orar por ele, vai estar disposto a sofrer como um cristão. Mas ao mesmo tempo você vai ter esse amor a Deus, esse amor ao próximo, mas você não se tornará ingênuo. Contra quem? Contra aqueles que dizem vir em nome de Deus. Um último detalhe aqui, meus irmãos. E quando eles não tinham pastor naquela comunidade? E quando eles não tinham alguém que cuidasse, eles elegiam quem? Diáconos. Diáconos e obreiros para cuidarem daquela comunidade, continuarem o ensino, e para administrarem os recursos como? Cuidando dos pobres que viviam entre eles. Porque, meus irmãos, não havia SUS naqueles dias, tá bom? Não havia Vale Gás, tá bom? Não havia nenhum recurso social. Quem ajudava essas pessoas, muitas vezes, era a igreja. Então, quem fazia isso? Com aqueles que eram mais pobres, com aqueles que realmente precisavam? Eram a igreja, mas lembra o que eu disse? Olha como esse manual era precioso. Se um irmão ia na igreja e se fazia pesado para a igreja, eles colocavam essa pessoa preso, até que pagasse o último centavo. Porque, meus irmãos, naqueles dias, uma ajuda a uma família poderia ser a razão da sobrevivência daquela família. Por isso que essa instrução de guardar a oferta e levar na mão até que soe, dava a ideia o seguinte: procure sim ajudar, mas ajude realmente quem precise. Ajude realmente quem realmente necessita. E também nesse manual ele dava uma instrução aos verdadeiros profetas, de cuidado legítimo aos profetas. Então, fica aqui, meus irmãos, essa aula de hoje, no nosso aniversário de 36 anos, porque, como eu disse, saber do lugar de onde saímos, de onde viemos, nos prepara para prosseguirmos dia a dia e alinhem a nossa alma para alcançarmos o lugar que desejamos chegar, que é a Canaã celestial, Sião celestial. Que Deus nos ajude a termos uma igreja bíblica, como foram os nossos irmãos da igreja primitiva. E que a gente possa contribuir em sermos uma igreja também saudável para as próximas gerações. Porque, irmão, só estamos fazendo aniversário porque você tem se dedicado e amado essa igreja. Que você continue amando cada irmão que Deus tem colocado aqui entre nós, para a gente continuar alcançando mais vidas. Mas jamais se esqueça,
lembre de onde você saiu. E lembre também que a verdadeira igreja não é o prédio, são as pessoas. As pessoas são as nossas maiores riquezas. As almas são os nossos maiores tesouros, porque juntos adoramos a Deus para sempre. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela igreja primitiva e ajuda-nos, Pai, a seguirmos esses passos tão abençoados, passos tão especiais, como eles foram úteis ao Senhor e ao Teu reino. Assim, Pai, queremos ser a Ti também útil, uma igreja relevante naquilo que o Senhor nos está dando para viver e fazer. Mesmo hoje, Senhor, no ano de 2026, mas sabemos que podemos contribuir com a expansão do Teu Evangelho. Ó Deus, usa a Tua igreja e obrigado por essa igreja, pelos 36 anos de vida. Te agradecemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então eu quero agradecer aos irmãos que vieram aqui agora. Nós estaremos finalizando a nossa transmissão, ou podem até deixar transmitindo, como as irmãs preferirem aí, mas agora a gente vai aos comes e bebes, tá bom? Então, eu quero orar por tudo que as nossas irmãs, em especial nossa irmã Cleusa, juntamente com as ajudantes da irmã, tiveram bastante ajudante, irmãs? Olha aí, glória a Deus. E aos irmãos que trouxeram outras coisas, vamos ter esse momento de comida agora. Quero orar, abençoando tudo que nós iremos comer e beber, amém? Senhor, obrigado, Pai, por toda a dedicação das Tuas filhas e filhos, contribuindo, ó Deus, com esse momento tão especial. Queremos agora, Senhor, consagrar tudo o que iremos comer e beber, e que o Senhor continue sendo glorificado por meio da Tua igreja, por meio do Teu povo. Muito obrigado, Pai, por essa celebração de aniversário. Nós Te agradecemos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe. Minhas irmãs, fiquem à vontade e agora vamos comer.